Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos nessa segunda-feira iniciando mais uma série de programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. Temos procurado estar aqui para estudarmos a Palavra de Deus, fazendo esse programa junto com você. Quero agradecer às pessoas que me encontram, nos acompanham na Rádio 106 FM. Outros assistem ali na TVB e outros na rede social. Muito obrigado. Você que de alguma maneira assiste o programa Palavra Rema. O objetivo desse programa, nós estamos aqui para isso, para abençoar a sua vida. O objetivo do programa é abençoar a sua vida. Queridos, e nesta semana, para fazer o programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, amigos, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui meditando com você. A gente sente como se você estivesse aqui conosco, sentado na mesa, estudando conosco a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas nos param na rua, as pessoas entram, né, e já vão falando que nos assistem, e isso é muito bom. E a gente quer, em nome de Jesus, que essa fama de Jesus, da sua palavra, se espalhe para todo mundo. Esse é o objetivo do Palavra Rema. Amém. E vamos juntos com você, com mais um programa Palavra Rema nesta segunda-feira. O objetivo é você. Então, pegue Bíblia, caneta e papel. Nós vamos pedir intervalo, que é o tempo de você pegar Bíblia, caneta e papel. E nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Vamos no intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Palavra Rema. Na semana passada, nós terminamos a linha de estudo lá no livro de Mateus, capítulo 12, e o versos 38. Mateus 12, terminamos no 7, vamos começar agora no 12, 38, juntos com você. Então, se você perdeu o programa da semana passada, vai estar aqui, endereço lá na rede social. Nós fizemos aí com 2 irmãos evangelistas, mais um presbítero da Assembleia de Deus, e fizemos o programa, foi muito interessante, vai lá assistir. E agora nós estamos aqui no 12 e 38, pastor Carlos Leite. Vamos lá então, aqui fala do sinal da ressurreição. Então, alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. Olha só, pega lá em 1 Coríntios 1 e 22. Então, alguns escribas e fariseus. Os escribas, querido, eram uma parte dos fariseus, porque compartilhavam da mesma doutrina. Os escribas, eles andavam com o fariseu e compartilhavam a mesma doutrina. Tomando a palavra, disseram: Mestre, ou quer dizer, o instrutor, desejamos ver de ti algum sinal. Haviam sinais, sem número, acabaram de ver muitos sinais. Por exemplo, acabaram de ver o homem cego e mudo, diabólico, instantaneamente liberto, curado. O sinal, entretanto, que de fato queriam, não era a libertação de pecados, de seus feitos, e sim ser libertos do poder romano. Quer dizer, se você for ler no versículo anterior, eles tinham acabado de ver um homem cego e mudo do Espírito Domingo sendo liberto. Mas os sinais que eles queriam não era a libertação do pecado, era a libertação aqui na terra, libertação do Império Romano. E nós temos visto a igreja nesses últimos dias clamando por um sinal político, né? E Deus tem feito sinais e maravilhas, mas eles querem ver político. O que eles queriam ver era um sinal político, libertação de Roma. Era esse sinal que eles queriam ver. Sim. Porque os sinais que eles pediam
Se fosse milagre, tinha acabado de ver. O homem cego e mudo. Cego e mudo. Pelo espírito demoníaco. E tinha sido liberto. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Pode ler o 23? Pode ler o 23. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veja bem, já Romanos, já em Coríntios, a igreja de Coríntios, Paulo diz, olha, os judeus, eles pedem sinais, porque já pediram sinais para Jesus, né? E os gregos buscam sabedoria. Mas nós proclamamos Cristo crucificado. Nosso objetivo é céu, é reino. Quando Paulo fala isso, Paulo fala Cristo crucificado, fala reino. O objetivo da igreja tem que ser reino. Igreja vive reino. O programa Palavra Rema está aqui para ensinar você a palavra de Deus. E o meu compromisso é com a palavra de Deus. O objetivo da igreja é reino. Falando em reino, é céu. A igreja está aqui para proclamar o céu, reino de Deus, ensinando os seus membros a reino, a céu, dizendo que a nossa moradia não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, mas nós queremos proclamar reino. Temos que aprender reino. O que falta para a igreja é reino. Paulo diz, nós, porém, proclamamos, nós divulgamos o quê? Reino, Cristo crucificado. Pastor, a gente passou aí tem passado, né, por uma polarização na política, nos governos brasileiros, enfim. E a gente observa que as pessoas têm tido motivação de brigar, de discutir, de semear inimizade com quem ganha, fala mal de quem perde é derrotado, quem ganha é porque roubou, ou porque isso, porque aquilo. Então a gente está vendo o mundo crente, o povo crente, nem todos, mas alguns, esperando que um governo poderoso, parece até que eu estou vendo aqui nessa palavra, a atualidade demonstrando o que aconteceu no coração das pessoas nesse tempo, né? As pessoas, elas, como o senhor falou aí, esperava que o povo de Israel não tivesse um rei, alguém, um sistema político a favor deles. E foi dito bem claro aqui pelo próprio Senhor Jesus e pelo apóstolo Paulo nessa passagem que o nosso reino não é desse mundo, o nosso governo não é de seres humanos. E como o senhor falou aí, bem falado, o nosso governo vem do céu. Ainda a coisa é pior, pastor Carlos. Sim. Porque tem irmãos cristãos que deixam de falar com o seu irmão cristão porque ele não votou naquele político que ele achava que era o certo. Deixou de falar, isso condena, diz, como se esse político tivesse poder de salvação. Quem votou em outro vai para o inferno. Como se aquele tivesse poder de salvação. Quer dizer, quem salva não é mais o sangue de Jesus. Meu Deus, quer dizer, hoje, por que esse pessoal são religiosos? Sim. Infelizmente, são religiosos que estão dentro da igreja. Como Jesus enfrentava isso, religioso. E aqui ele enfrenta duas linhas religiosas. Escriba e os dos fariseus. Duas linhas religiosas. Criam da mesma forma. Eles mostram um sinal. Mas que sinal? Um cego acabou de ver. O homem era cego e mudo, acabou de ver, acabou de falar. Vocês viram? O homem cego e mudo falando e vendo. Vocês querem sinal? Vocês não querem sinal. Verdade. Aí Jesus não porque ele não queria um sinal de milagre, não queria um sinal do pecado. Ele queria um sinal terreno. Sim. E hoje, infelizmente, volta ainda é pior ainda, porque muitos são incentivados por líder cristão a fazer isso. Misericórdia. E é isso que nós estamos vivendo. O que falta para a igreja é voltar para a Bíblia. A Bíblia é tão simples, mas falta nós estudarmos a Bíblia. Queremos ir morar no céu e não queremos estudar o código do céu. Olha só o versículo 39, pastor. Glória a Deus. Até viajei aqui. Capítulo 12, 39, né? Uhum. Vamos lá. Ao que Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado,
exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Olha só, pega aí em Jeremias 3:20. Vamos ler o versículo, repetindo o versículo. Mas ele respondeu, ele disse, uma geração má e adulta pede sinal. Ele está falando com o povo. Adulta falou da infidelidade espiritual de Israel com Deus. Quando ele falava que eles eram adultos, porque eles eram infiel com Deus. Eles estavam cometendo adultério espiritual, que significa que eles estavam adorando algo fora de Deus. Se tivesse adorado a Deus, teria aceito a Cristo. Vou repetir. Eles eram uma geração adulta, porque eles estavam adorando algo fora de Deus. Ou alguém fora de Deus. Eles estavam fazendo, ou tentando fazer, ou querendo fazer aliança com quem não era para fazer, né? Aí o versículo, mas nenhum outro sinal lhe será dado que não ser o sinal do profeta Jonas. Ele falava de sua morte e ressurreição. Jonas esteve no vento da baleia e ressuscitou. Ele vai estar no vento da terra. Esse sinal vocês vão ter. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Quando ele fala isso aqui, ele fala da sua morte e ressurreição. Jeremias 3:20, pastor Carlos. Vamos lá então. Entretanto, como uma mulher que trai o marido, assim tu tens agido de modo todo infiel para comigo. Ó comunidade de Israel, palavra de Deus. Veja bem, Jesus chamou ele de adulto. Deus, ali, o que o pastor Carlos está lendo, é Deus falando. Como uma mulher que trai o marido. O que é? É adultério. Assim vocês têm agido comigo. Por quê? Porque buscam sinal, adoram outros fora de Deus. Peguem Oséias, pastor, capítulo 1 e versículo 2. Oséias 1 e 2. Capítulo 1 e versículo 2. Oséias primeiro. Oséias no capítulo 1 e no verso 2. E isso o que Israel estava fazendo. Está na mão. A esposa e os filhos de Oséias. 1 e 2. Oséias. e 2. Assim que Iavé começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou, vai, toma uma mulher que se entrega à prostituição, os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Afastar-se de Iavé é apegar-se à idolatria. Deus está falando, Deus perguntou para Israel, vai e pega uma mulher adulta e case com ela. Para que Israel veja o que ele está fazendo comigo, a infidelidade. Quando Jesus fala aqui, é o que Deus tinha falado lá antigamente, no Velho Testamento. Deus tinha falado para o povo, vocês são adúlteros, vocês são infiel. E agora Jesus repete, vocês são adúlteros, vocês são infiel. Não será dado nenhum sinal, a não ser com o de Jonas, que ficou 3 dias no vento da baleia e ressuscitou e saiu. Eu vou ficar 3 dias no vento da terra e vou ressuscitar. Esse é o sinal que vocês vão ter. Se quiser, porque o sinal vocês estão vendo cura, vocês estão vendo pessoas de pecado, vocês não querem. Os sinais que eram para ele ver, que era a cura, porque quando muitas vezes pedem sinal, não, eu queria ver que não, cura eles estavam vendo, milagre eles estavam vendo, mas eles queriam um sinal político. E essas pessoas, pastor, elas acusam, Deus mandou que Oséias, tomasse essa atitude de casar-se com uma mulher prostituta. Adúltera, né? É diferente da prostituta, a adúltera é diferente, realmente. Por quê? E as pessoas certamente acusariam Oséias daquilo que eles eram na presença de Deus. E isso tem acontecido. É assim que vocês têm feito com o Senhor. É isso que vocês têm feito. É isso que vocês estão fazendo com o Senhor. Vocês falam de infidelidade, esse repúdio que vocês estão falando e são agora, infiéis. É o que Deus sente de vocês. Porque Deus foi fiel a vocês e vocês não têm sido fiel a Deus. Deus tem sido fiel à igreja. Olha a igreja do Brasil. Tremendo. Olha como é que é a igreja no Brasil. Deus tem sido fiel na igreja. Mas a igreja confia no Senhor ou está presumindo? O que é presunção? É você dizer algo que você acha que vai acontecer sem acontecer. Você está presumindo. Então não presuma.
Apenas crê em Deus. Seja fiel a Deus, que Deus vai ser fiel a você. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, com o programa Palavra Rema. E agora o versículo 40, pastor Carlos Leite. Vamos lá, vamos no 40. Deus está falando aqui com a gente, hein, irmãos? Deus esse estudo está tremendo. Portanto, assim como esteve Jonas, 3 dias e 3 noites, no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluia. Pega 1 Pedro 3, 19 e 20. Pois como ele esteve Jonas no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra 3 dias e 3 noites. O sinal que ele falou, o sinal de Jonas. Olha só, Cristo estaria morto por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, ele estaria no paraíso e pregaria aos espíritos e anjos caídos. Onde é que está isso, pastor? Jesus foi no inferno, pregou lá no inferno. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo... Depois 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e o versículo 20. 1 Pedro... 19 e 20. 3, 19 e 20. Vamos lá. No qual igualmente foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. Olha só, Deus é justo e julga na justiça. Quando houve o dilúvio, Noé demorou anos para fazer a arca. E durante aquele momento, a Bíblia diz que era como no dia Noé, casavam-se, davam-se em casamento, pessoas morriam, e pessoas morreram enquanto Noé estava construindo a arca. Não tiveram a oportunidade de aceitar e entrar na arca. Não tiveram a oportunidade da salvação. Quando Jesus morreu, Jesus foi lá e pregou para esse povo que não teve chance. Por quê? Porque quando foram julgados, eles falaram, nós não tivemos chance. Não, mas Jesus desceu. Jesus desceu como eles, sem o corpo glorificado. Como eles, chegou lá onde é que eles estavam e pregou para eles. Um ser espiritual. Ele pregou para eles. Aqueles que se converteram e aceitaram, foram salvos. Mas não era um ser diferente. Não chegou um anjo de luz. Era alguém como eles. Lá a Bíblia diz, 19, 20, pregou durante a longa eternidade. Por quê? Porque todos vão ser julgados. Todos. E Deus é justo. Você hoje tem a sua chance. Quando você for julgado, você não pode dizer, não, eu não tive chance. Não, os crentes vão se apresentar diante do trono branco. Jesus, eu não sabia. Não, muitas vezes foi pregado e você não quis ouvir. Você não quis escutar. Nós fizemos aqui o programa Palavra Rema. Muitos vêm, ficam 3, 4 minutos e vazam. Por quê? Porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem alguém que fale o que eles querem ouvir. A Bíblia diz... o comichão nos ouvidos. A Bíblia, isso que eu ia falar. A Bíblia diz que Paulo prega a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, que é o versículo 3 em diante, diz, nos últimos dias eles não suportarão
a sã doutrina. doutrina. O que é sã doutrina? Sã doutrina não é cabelo, sã doutrina não é maquiagem, sã doutrina é Bíblia. Eles não suportam ouvir a Bíblia, mas eles têm comichão no ouvido. Querem ouvir para si coisas agradáveis, segundo o seu coração. Juntarão para si mestres, não é pessoa leiga, é mestres e doutores, que falem segundo o que seu eles querem ouvir. coração, segundo o que eles querem ouvir. Opa. Não vão falar a Bíblia. Aí são mensagens coach. Igrejas estão cheias de mensagem coach. O que é mensagem coach? É aquele negócio que Deus vem fazer a tua vontade. Deus não vem fazer a tua vontade. Deus vem fazer a vontade dele na tua vida. É diferente. Ah, mas lá é tão bonzinho, o pastor diz que as coisas vão dar certo. Porque acaba sendo, pastor, acaba sendo uma pregação que vai na contramão daquilo que a gente está lendo aqui na Bíblia. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é morte. Ele é morte para a carne e vida para o espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais você tem dificuldades nesse mundo, e você persevera, quanto mais as pessoas tentam te parar, e você continua andando na direção da vida eterna, na direção da salvação, quanto mais as situações financeiras, pessoas falando mal de ti, pessoas guerreando contra ti, mais você vai avançando. Isso, meu querido irmão, é exatamente você que tem certeza de que Jesus tem a vida eterna. E você segue aquilo e não dá ouvido àquilo que você quer escutar. Porque eu também gosto de ouvir coisas boas, mas quando Deus fala para nos corrigir, para nos ensinar, Ele fala muitas das vezes aquilo que a gente não quer ouvir, para que a gente possa aprender. Não é isso, pastor? Jesus falava a verdade. Veja que ele está falando com o povo, tinha uma geração adulta, uma geração incrédula, povo perverso. E aqui eram os religiosos. Aqueles que se achavam santos, religiosos. Não, eu sou bom. Eu sou justo. Eu faço o que Deus quer, religioso. E Jesus era duro com o religioso. Era duro com o religioso. Olha só, pastor, no versículo 41. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Olha só. Os homens de Nínive, o versículo diz, se levantarão no juízo com esta geração e a condenação. Jesus proclama aqui que os gentios de Nínive eram mais justos do que os fariseus, porque eles se arrependeram, enquanto os fariseus não fizeram. Isto enfureceu esses líderes religiosos. Olha só, aí o versículo continua. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que aqui quem é mais do que Jonas. Esta geração de Israel foi visitada por nada menos do que o Filho de Deus. Ele diz, aqui está o Filho de Deus. Enquanto Nínive foi privilegiada por ouvir somente o profeta Jonas. Como também Cristo realizou milagres maiores e jamais tinham acontecido, enquanto Jonas não realizou nenhum. Israel não tinha desculpa alguma. Jonas foi lá e pregou. Não fez um milagre. E eles se arrependeram. Jesus fazia milagre. Pregava. E eles não se arrependeram. Quer dizer, Jesus está dizendo, vocês vão ter mais condenação que ele, porque vocês estão vendo. Vocês não estão se arrependendo. Eles só por uma pregação se arrependeram. O que Jonas falou está se cumprindo nos dias de hoje. E vocês não se arrependeram. Vocês não dão o braço a torcer. E Jesus vem pregando para esse povo, vem falando para esse povo, para que haja arrependimento. O Evangelho, para o Evangelho acontecer genuinamente em nossas vidas, precisa de uma coisa. Uma coisa é básica.
Senão o Evangelho não acontece, não nasce. Para o Evangelho nascer em nossa vida, porque nós estamos falando aqui, eu sempre digo, que a palavra é uma semente plantada em nosso coração. Para ela nascer, para morrer e nascer a semente, brotar a semente, precisa você adubar ela com o quê? Com arrependimento. Você não se arrepender, o Evangelho não nasce. Como é que você se arrepende? É quando você tem consciência do que você fez errado. Só se arrepende quando você reconhece que você fez errado. Se você não reconhecer que você está fazendo errado, você não se arrepende. Você vai continuar no mesmo erro. Por quê? Porque você acha que você está certo. Nós estamos aqui pregando para você. Nós estamos aqui ensinando você. Mas se você achar que você está certo, você vai continuar da mesma forma. A nossa pregação é vã. Mas não, eu estou errado. Quem sabe eu quero mudar. E não acontece porque as pessoas invertem a ordem natural das coisas e do Evangelho. Primeiro as pessoas querem receber, querem o milagre. Mas quando o Evangelho confronta, falando do arrependimento, a pessoa já não aceita, a pessoa já não quer. Eu tô vivendo a minha vida, eu sei o que eu faço, Deus está com todos. Aí ela começa a inventar palavras, a dizer coisas que não está na Bíblia. Deus está com todo mundo, eu também tenho fé, mas não quer se arrepender. Milagre não vai acontecer, nunca. Pode até acontecer, mas a salvação é o caminho do milagre. Mas nós continuamos mais sobre isso amanhã. Pastor Carlite, muito obrigado de esteja orando por nós. Amém, pastor. Queridos, põe a mão sobre a minha, em nome de Jesus, e diga comigo: Deus, de todo o meu coração, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, estende as tuas mãos, guarda a minha casa, guarda a minha família, abençoa meus negócios, abençoa meus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que toda a minha casa se converta a Ti, que toda a minha família seja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Olha só, permitindo Deus, nós voltamos amanhã com mais um programa Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã.